Boa tarde a todos vocês, alunos do primeiro ano. Nós vamos hoje fazer uma aula de Bibliologia, capítulo 4. Para quem não lembra do meu nome, sou a Lilian Porto. E vamos fazer, então, o capítulo 4 hoje. Espero que vocês já tenham lido e feito as autoatividades, feito aquele resumo, que eu pedi para vocês fazerem, o trabalho do capítulo 5, mais o resumo do capítulo 3, a resenha, para que possam ter essa continuidade e vocês não venham parar, deixar de fazer, independente do que nós estamos passando, vamos continuar, amados. Não vamos deixar que o inimigo venha interromper o nosso ministério, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo onde o Senhor nos colocou e o seu propósito para as nossas vidas. Então vamos lá, capítulo 4, que fala da introdução à Bíblia. Então, o caráter da Bíblia é espiritual e sua natureza é divina. Estudá-la é seu objetivo. Para sermos introduzidos ao estudo da Bíblia, é necessário conhecermos, além dos aspectos doutrinários, os aspectos relativos à Bíblia. Em si, como livro, com isto, este capítulo se intitula Introdução à Bíblia. Então, vamos lá ao nosso estudo. Então, a estrutura da Bíblia e origem do termo. Então, Bíblia vem do vocábulo grego, biblos, que significa livros, livro ou livros. Sugere uma coleção de livros, uma biblioteca. A menção de que, por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam a palavra Bíblia para designar seus escritos sagrados. Então, o termo Bíblia, historicamente, foi usado pela primeira vez por Crisóstomo, no século IV depois de Cristo. Então, a palavra Bíblia foi introduzida às línguas modernas através do francês, do latim, Bíblia, tendo como base biblos em grego, também de biblion. Tá? Em Lucas você pode ver alguma referência, uma forma diminutiva de biblos, significando pequeno livro. Vamos lá na página 80. Nós vamos ver a Bíblia e o Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Pedro 1, 20 e 21. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Porque nós sabemos que o autor é Deus. Nós já desde o início, nós já passamos por outros estudos e sempre vamos chegar à conclusão. A Bíblia foi escrita, movida pelo Espírito Santo de Deus, cujo autor é Deus. Então, a finalidade da Bíblia, qual é o motivo que nós já vimos lá no capítulo 1, no capítulo 2, falando qual a finalidade da Bíblia? Está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, além da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nos fazer conhecer a Deus profundamente, também ela é o nosso manual de vida, a nossa bússola, porque ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Eu já mencionei dentro de sala de aula para vocês alguns versículos que a gente encontra lá, por exemplo, nos orientando, não seja avalista, nos orientando, não peça nada emprestado, porque senão você vai se tornar, a pessoa lá vai achar que tem direito sobre você.
Em várias situações, a palavra de Deus nos ensina, perdoa o teu próximo, aquele que te ofendeu, para que eu possa te perdoar, Jesus diz. Então, nós temos muitas orientações. Muitas orientações. E por isso a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Ela é o nosso GPS, podemos dizer na atualidade, que a Bíblia é o nosso GPS de vida. Porque ela nos leva nos caminhos que levam a Deus. Nos leva no caminho certo. Ela não vai nos desviar do caminho, do propósito de Deus. E aí tem a Bíblia, a identidade da Bíblia. A identidade e o efeito da Bíblia na vida do homem estão apresentados em Hebreus 4:12. O que diz lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de coração. Você já parou para analisar profundamente este versículo? Porque se você parar para analisar cada palavra que está inserida dentro desse versículo, você vai ver a profundidade, a identidade realmente da Bíblia, a finalidade da Bíblia, a intenção de Deus quando nos deixou a palavra, a sagrada palavra de Deus. Meu aluno, o Espírito Santo e a palavra são inseparáveis. Então, a palavra é como um oceano de promessas e bênçãos. É como desde um pequeno barco até o imenso transatlântico navegam sobre as mesmas águas. Assim estamos nós navegando sobre a palavra, pela fé, sob a ação do Espírito, que como o vento sopra sobre ela, cumprindo o que ela diz, trazendo a essência, o que nela está escrito. Deus não é covarde. Ele mesmo diz, fazei prova de mim, que está lá em Malaquias. Aí nós vamos lá para a página 81, que diz assim, a Bíblia é composta de 66 livros. Vocês estão lembrados que eu pedi para vocês memorizarem todos os livros da Bíblia? E aquele que tivesse memorizado no final das nossas aulas, que será, eu espero que seja, está difícil, mas quem sabe, seria no 19 de março, e aquele que citasse todos eles de acordo como está lá, ganharia um ponto na média? Então, eu não esqueci. Não podemos entender porque existe a nação judaica sem o Velho Testamento. Nem podemos entender porque existe a igreja sem o Novo Testamento. Não tem como entender, não adianta querer entender, porque não há Novo Testamento sem o Antigo. E o Novo Testamento é o complemento do Antigo. Então, os dois precisam existir e andar juntos. A palavra testamento, testamentum, foi originalmente traduzida como aliança ou pacto. As seções ou categorias das grandes divisões da Bíblia. Então, a Bíblia está organizada em categorias ou tópicos. Abaixo apresento as 2 divisões da Bíblia. Então, nós vamos ver aqui as 2 divisões. No gráfico abaixo você pode ver. Temos 2 grandes divisões, capítulos e versículos da Bíblia. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Não existem divisões em capítulos e versículos no manuscrito original. O professor da Universidade de Paris e, mais tarde, arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, fez a divisão em capítulos. A divisão em versículos foi feita em 1551 por Robert Stephanus, um impressor de Paris. Segundo os números fornecidos por William Evans, a Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.173 versículos
E destes 929 capítulos e 23.214 versículos ocorrem no Antigo Testamento. 260 capítulos e 7.959 versículos no Novo Testamento, segundo Evans. O período da imprensa foi elemento marcante na história da Bíblia, após a divisão dos versículos, pois a Bíblia foi o primeiro livro impresso na história. João Gutenberg, de Mainz, Alemanha, inventou a imprensa em 1450. E o primeiro livro que saiu do prelo foi a Bíblia, Mazarim, com base na Vulgata Latina, em 1455. Essa Bíblia foi publicada em 1516 e a primeira edição referia-se apenas ao Novo Testamento. Note que entre a invenção da imprensa e a publicação do primeiro livro impresso se passaram 66 anos. E aí temos a Bíblia hebraica. É a Bíblia usada pelos judeus. É o nosso Antigo Testamento. Nela, os livros estão organizados de uma maneira diferente, em 3 divisões. De acordo com a posição oficial do autor do livro. Em primeiro lugar, estão os livros de Moisés, patriarca e legislador de Israel. Depois vêm os livros dos profetas. Em seguida, os livros dos homens que tinham o ministério profético, mas não a posição oficial de profeta. Aí vocês olham aqui, tem um gráfico que vocês podem estar lendo, analisando, verificando. Aí teve o período interbíblico. Então, o Antigo Testamento tem um final histórico e profético. A última história. Está registrada nos livros de Daniel, Esdras, Esther, Neemias, nessa ordem, e se refere à história do cativeiro de Israel e de Judá, onde ambos os reinos ficam sob o domínio persa, a última profecia. Em ordem cronológica, acha-se nos livros dos profetas Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, e se refere à profecia sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando Malaquias silencia, os judeus entram num período histórico de 400 anos, de pausa entre os testamentos. A justificativa da nomenclatura interbíblico, que é o intervalo bíblico, se dá pelo fato de Deus não ter inspirado nenhum profeta. E nada foi registrado com revelação do Espírito Santo. Houve, nessa época, muitos escritos, mas não foram confirmados como livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa mesma época tinha domínios políticos no período interbíblico. Os judeus, no período interbíblico, estiveram sob domínio, e as contribuições deste governo e povos dominantes foram governo persa, governo romano, que foram que dominavam, que colocavam opressão sobre os judeus. E após os Herodes, a Palestina foi governada por sacerdotes que eram o poder real que dominava a mentalidade judaica, e isso perdurou até a queda de Jerusalém em 70 AD. Antes disso, Herodes e o sacerdote manejavam a espada simultaneamente com Roma. O período de domínio romano, se vocês começarem a analisarem, aqui no lado, na página 85, vão ver Herodes o Grande, Alexandre o Grande. Então, busquem informações sobre esses homens. Aqui nós vamos ver mais outros, foram contribuições do próprio poder judeu, do povo judeu. Então, se você observar, teve essas contribuições que, a princípio, eram por meio das opressões, mas o mundo ficou sob um governo único, sobre a mesma lei universal.
tornou-se possível obter cidadania, até mesmo romana. Ainda que a pessoa não fosse romana, Paulo usufruiu desse próprio benefício. Havia paz na terra, Cristo nasceu e soldados romanos asseguravam a paz nas estradas da Ásia, África e na Europa. Contribuíram com a construção de excelentes estradas, ligando Roma a todas as partes do império, o que favoreceu o evangelho de Cristo. Olha só que Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele tem estratégias, Ele transforma situações. Todos os benefícios que houve naquela região, ali pelos romanos, que foram feitos, todos aqueles benefícios de estradas, os guardas nas ruas, protegendo as pessoas que iam e vinham, tudo isso aí contribui de alguma forma para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse divulgado. E até mesmo os judeus, os próprios judeus. E nós podemos destacar aqui algumas contribuições. Manter viva a esperança da vinda do Messias. Por quê? Por mais que eles não acreditaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, mas eles continuavam falando da vinda do Messias. Eles continuavam ensinando ali, Messias, o Jesus vai vir. O Salvador da humanidade, o Salvador dos judeus virá. E isso manteve firme a esperança e a fé em Deus nesse povo. O oferecimento da lei judaica, o código de moral e de ética mais puro do mundo, prepararam o caminho para a vinda do Messias. Ou seja, essa lei, ela se tornou como um tutor, como um aio, preparando para cuidar deste povo, para que eles se mantivessem na linha, se mantivessem esperançosos por Cristo, se mantivessem corretos, produzindo coisas boas, não ruins, evitando de entrar em ciladas, evitando de se corromperem, porque estavam esperando Jesus. Então, eles precisavam estar santificados, preparados para a vinda de Jesus. E tudo o que eles fizeram ali, de alguma forma, ainda continuou contribuindo e trazendo a esperança para o povo. E no final do período interbíblico, verificamos que o mundo estava preparado para a primeira vinda de Cristo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Havia paz para que todos pudessem ouvir a voz das mensagens de Cristo e receber o ensino messiânico. As línguas materiais, instrumentos da escrita bíblica. Então, foi desenvolvendo, foi crescendo, para poder chegar ao que nós temos hoje. Passou por várias mutações, né? Transformações. Então, nós sabemos que a palavra de Deus originou-se oralmente. Porque, a princípio, ela era transmitida só oralmente, de pai para filho, de filho, para o neto, e assim sucessivamente. E as línguas escritas eram elos que envolvem a possibilidade do conhecimento, o reconhecimento do aspecto canônico, ou seja, sagrado dos textos, o próprio registro dos textos inspirados por Deus. Então, porque a Bíblia ela foi escrita em aramaico e em hebraico. As Sagradas Escrituras, elas foram escritas nessa língua a princípio. Depois, mais tarde, que ela foi traduzida toda para o grego. Por quê? Porque, na época, a língua mais usada era o grego. Então, a partir disto, ela foi traduzida toda para o grego. A Bíblia, além disso, as línguas escritas trazem consigo aspectos importantes, que são a precisão, a permanência, objetividade e poder de disseminação. Então, o Senhor foi eliminando maneiras deficientes ou mesmo eficientes de se comunicar e usou inteligentemente a língua e a escrita, até objetivamente falar-nos através do próprio Jesus, do próprio Filho. Então, nós sabemos que a escrita começou lá por Moisés.
Moisés começou a escrever, que até então era só oral. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós sabemos que, quando nós ouvimos falar sobre Jesus, nós descobrimos que Ele mesmo é a própria palavra. As escritas primitivas, nós vemos aqui que tem cuneiforme, essas escritas da Mesopotâmia, em 3.200 anos antes de Cristo. Os hieróglifos, sistema de escrita criado pelos egípcios, o alfabeto hebraico. As escritas eram os únicos que conseguiam ler. Os escribas eram os únicos que conseguiam ler os sinais acima mencionados durante a Idade de Bronze, que foram os cuneiforme e o hieróglifos. Então, nós vamos ver aqui os materiais, instrumentos de escrita e idiomas usados. Então, os materiais para escritas eram tabuinhas de barro, 3.500 a.C. Pedras na Mesopotâmia, Egito e Palestina. Papiro, 2.100 a.C., do Egito. Velium, ou velino, pergaminho de couro, desconhecido até 200 anos. No couro, eram os judeus, que mais escrevia. No couro, eram os judeus. Aí teve o Codex. A partir do pergaminho foram criados os códices. Do latim codex, livro ou códices. Eram livros feitos com folhas de pele a partir do século XVI. Aí dali teve metal, a cera, pedras preciosas, cacos de louça. O papiro era um tipo de junco ou cana que crescia às margens do Nilo. Então, o papiro começou a ser usado no Egito. E ele tinha um preparo todo especial. Eles preparavam aquele caule, era deixado de molho, depois eles abriam ele, deixavam de molho lá dentro de uma água preparada, tiravam dali, botavam para secar, depois ainda que iam escrever nele. O pergaminho de couro era feito de pele de carneiro, ovelha ou cordeiro e se apresentava na forma de rolo ou códice. Como mencionei, era um livro feito de peles. Como exemplos de materiais escritos em pedra, temos o códice de Hammurabi e a famosa pedra de Roseta, entre outros. É interessante registrar que antes da transmissão ocorrer de forma escrita, Deus se manifestou utilizando outros meios, outros instrumentos limitados. Aqui do lado, vocês vão ver a planta do papiro e a pedra, os instrumentos usados, todos os instrumentos que usavam. Se você pesquisar, vai lá na internet e pesquise, você vai ter muito mais informação sobre esse assunto. Não se conforme apenas com o que a gente está lendo, vendo aqui. Busque mais informação, para ficar mais inteirado desse assunto, se você tiver interesse. Se você desejar conhecer mais a fundo, busque mais informação, porque você vai encontrar muitas informações na internet sobre esse assunto. Então, antes disso, olha só, anjos, em Gênesis, Apocalipse, lançar sorte, além do Urim e do Tumim, que foi usado lá por Esther, para se saber a vontade de Deus. A voz da consciência, em Romanos fala, através da natureza, Salmo 19, vozes audíveis, 1 Samuel, quando Deus chamou Samuel, e outros milagres que a gente vê na Bíblia inteira. Então, os instrumentos de escrita, os manuscritos, são documentos escritos à mão. Atualmente não existe mais o original da Bíblia.
apenas fragmentos ou cópias. Nós temos aqui mesmo no livro uma fotografia desses fragmentos. Aí a forma do manuscrito, uncial, ou seja, letra de forma, maiúscula, copiadas lentamente, desligadas uma das outras, sem espaço entre palavras e frases. E depois, na forma de escrita cursiva, com letras minúsculas menores ligadas entre si, com espaços entre as palavras e frases. E a esses manuscritos se atribuiu o nome de minúsculos. Então, tem os maiúsculos, uncial, que é só com letra maiúscula, e um cursivo, manuscrito cursivo com letra minúscula. E aí tem estilo. O estilo é um pontalete triangular com cabeçote chanfrado para escrever com entalhes nas tabuinhas de barro e de cera. Aí o cinzel, usado para fazer inscrições em pedras. A pena, usada para escrever em papiro ou couro. Canivete, utilizado em materiais mais fortes que o papiro. E as tintas, utilizada do papiro era dourada, feita de minerais naturais. O preto vinha do carbono, o vermelho e o ocre vinham de óxido de ferro. A goma arábica era material de liga, formando um bolinho de tinta para apagar um erro. Se a tinta estava fresca, utilizava-se água. Se estava seca, raspava-se com uma pedra. E a pena no papiro, que a gente já sabe. E os idiomas da Bíblia é a preparação dos manuscritos. Idiomas bíblicos, eu já falei, que é hebraico e aramaico, e as duas línguas indo-europeias, o grego, que era a língua do Antigo Testamento, e o hebraico, uma língua pessoal dos hebreus. É uma língua que apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. No hebraico, não se pensa somente, sente-se a mensagem. Tal fato desperta o interesse pelo estudo da língua e o profundo exegético para uma melhor interpretação, a mensagem e o ensino. Aramaico era a língua dos sírios, usada durante o século VI a.C., em todo o Oriente Próximo. Os textos bíblicos do Antigo Testamento em aramaico são Esdras, alguns capítulos, e Daniel. Aí houve também outras influências linguísticas sobre o texto bíblico. O grego, como eu já falei, há influências idiomáticas do hebraico introduzidas no texto, como 1 Tessalonicenses 1:3. E as oriundas do latim, tais como centurião, tributo, legião. E para a inscrição trilingue na cruz de latim, hebraico e grego. E a preparação e a preservação dos manuscritos. Como nós estamos aqui, eu não vou fazer a leitura, eu vou estar citando alguns episódios, algumas situações aqui, alguns parágrafos, mas eu gostaria que vocês fizessem essa leitura completa de todo o texto desse capítulo. Os escritos originais, saídos da mão do escritor sagrado ou do seu amanuense, secretário auxiliar, eram chamados de autógrafos. O fato de não haver mais os manuscritos originais das escrituras pode parecer intrigante, mas isso pode ter-se dado por providência divina para que não houvesse idolatria e a adoração dos escritos com a grafia dos homens santos de Deus. Então, tudo há uma explicação. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que aconteceu desde o Antigo Testamento, está acontecendo e acontecerá, há um grande propósito de Deus. E aqui fala sobre essa questão de idolatria. É claro que nós, seres humanos, temos o mau hábito de querer idolatrar pessoas ou coisas. E Deus, sabendo disso, já tomou as suas providências. E não há como não ser real essa cópia. Não ter o seu fundo de verdade totalmente.
Por quê? Está dizendo é cópia. Cópia, o que quando a gente faz uma cópia de um texto, a gente não copia de um texto lá que está todo escrito e não faz tudo igual na outra folha? Exatamente isso. Então, a cópia foi feita do original corretamente. Então, não há mudança. Não fora deste jeito, não teria se transformado a Bíblia no que ela é hoje, que se passaram todos esses 1000 anos, 2000 anos, e tentaram de todas as formas destruí-la, e ninguém consegue destruir as Sagradas Escrituras, porque ela é verdadeira. E vocês fizeram o trabalho que eu pedi para vocês fazerem sobre a inerrância da Bíblia. E ali a gente pode ver fatos reais, provas que não há erro na Bíblia, não há falha, ela é correta. E nós vemos mais ainda nessa página 94, aqui embaixo, no penúltimo parágrafo, diz assim: para isto, os copistas executavam o trabalho de conferência e de descarte, enterro das cópias imperfeitas. Foi a partir dessa época que se iniciou a transmissão e disseminação da palavra de Deus. As pessoas podiam encomendar e comprar porções dos livros bíblicos. Nesse caso, o desejo do comprador determinava a qualidade da cópia. Há cópias inúmeras das Escrituras que datam de 300 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Época em que surgiram cópias manuscritas, os rolos das sinagogas. As cópias para serem usadas nas sinagogas eram consideradas como cópias sagradas, e as demais eram chamadas de cópias particulares. Os escribas, depois de um período de tempo, começaram a dar interpretação dos textos copiados. Então, houve todo um preparo, um cuidado com todas essas para a conservação dos manuscritos. Aí os manuscritos da Bíblia e a crítica textual. Nós vamos ver aqui que existem as críticas, né? Toda a arte, tudo que é feito, existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então, os manuscritos originais foram produzidos a partir de Moisés, como eu já tinha falado a vocês. Os autógrafos do Novo Testamento, como os do Antigo, não existem mais, mas existem muitas evidências de que esses documentos foram escritos em rolos e em livros feitos de papiro. Ameaças ao texto. Devido às perseguições do Império Romano, as Escrituras ficaram ameaçadas de extinção e não foram copiadas sistematicamente até Constantino, porque houve uma perseguição muito grande. Então, não havia possibilidade, não tinha como fazer essas cópias. Somente a partir da Reforma é que surgiram as primeiras cópias impressas da Bíblia à disposição do povo. E os manuscritos principais do Antigo Testamento são Códice de Alepo, Códice do Museu Britânico, Códice do Leningrado, Códice Reuchlin dos Profetas, os fragmentos de Cairo Genesa, Ernesto Witt afirma existirem cerca de 10.000 manuscritos bíblicos e fragmentos de manuscritos desse depósito. Os papiros bíblicos óstracos, inscrições e lecionários. Óstracos, materiais e registro de textos bíblicos existem. Os óstracos são cacos de cerâmicas utilizados para a escrita das classes mais pobres da antiguidade. Como exemplo, o óstraco há uma cópia dos evangelhos registrada em 20 peças chamadas de a Bíblia do Pobre.
Estudiosos desprezaram por muito tempo tais materiais, contudo, mais tarde vieram a lançar mais luz ao texto bíblico. E as inscrições antigas são atestadas da existência dos textos sagrados na época e da importância deles. Então, as inscrições estão em paredes, pilares, moedas, monumentos e outros lugares. São apoios e testemunho do Novo Testamento. Aí tem os lecionários, que são os livros usados no culto da igreja que tinha textos selecionados para a leitura. Depois teve remissões patrísticas ao texto bíblico. Então, o que são essas remissões patrísticas? Ação ou efeito de remitir-se, clemência, perdão. Então, essa remissão patrística são as inúmeras citações bíblicas do Novo Testamento feitas pelos pais da igreja primitiva, entre o 2º e o 4º século da história da igreja. Foram importantes essas remissões, se as tornássemos isoladamente como parâmetro único de canonicidade para o Novo Testamento. Elas bastariam para que esse fosse, então, todo preservado. Aí vem a crítica textual. E serve também dessas remissões para estudar e atestar o verdadeiro texto sagrado. Então, quando faziam essas críticas, eles estavam analisando e vendo o verdadeiro texto sagrado. Aí vem os primeiros séculos da igreja. Nesse primeiro século tinha criticismo textual. Crítica textual é a ciência que tem como objetivo descobrir e corrigir os erros. A crítica textual trata de 3 questões básicas: genuinidade do manuscrito, a confiabilidade, evidências de manuscrito e as suas variantes. Para isso, a crítica textual se dividiu em 2 atitudes ou 2 grandes grupos: baixa crítica e alta crítica. Eu quero até voltar aqui um pouquinho para vocês verem nessa questão da remissões patrística. O que é o patrístico? É o nome dado à filosofia cristã do 1º século, elaborado pelos pais da igreja. Primeiro, teóricos, e consiste na elaboração doutrinal das verdades de fé no cristianismo e na defesa contra os ataques dos pagãos e contra as heresias. Então, eles tinham esse trabalho, eles se preocupavam em cuidar, zelar por esses manuscritos, para que não houvesse erro mesmo, para que não houvesse interferência de pessoas querendo mudar a verdade que estava já escrito ali. A baixa crítica se dedica ao trabalho de verificação da forma do texto. E na antiguidade fazia-se a conferência e a correção do mesmo. Ela se volta para a questão da confiabilidade do texto sagrado, se debruça sobre a sua forma para restaurar o texto original. E a baixa crítica também não se dedica ao valor documental do texto. Contudo, aplica os critérios e padrões de qualidade dos mesmos. Aí a alta crítica estuda as questões de julgamento quanto à autoria, a data do texto, da sua estrutura, a historicidade dos livros da Bíblia e também a genuinidade das obras dos pais da igreja e dos anciões durante os primeiros séculos, pois esses citaram muitos textos das Escrituras. A alta crítica é a própria essência da introdução à Bíblia e do próprio estudo da Escritura. E aí vocês podem continuar lendo, nós vamos ver princípios gerais de crítica textual, que é a evidência externa e a evidência interna. Tipos de criticismo bíblico: crítica histórica, crítica textual, crítica das fontes, crítica literal, crítica da forma, crítica da redação, crítica canônica, a semiótica, a história da interpretação, a teologia da libertação, a interpretação feminista
e a interpretação fundamentalista. Então, toda essa crítica, autocrítica, baixa crítica, elas tinham esse trabalho de estar verificando toda a veracidade de todos os manuscritos. E eu quero fazer para vocês aqui um resumo dessa aula de hoje, para que a gente possa gravar aquilo que é necessário, que é mais relevante, você prestar atenção. Então, a Bíblia cristã, ela tem sua estrutura organizada por categorias temáticas, e a Bíblia hebraica é organizada de acordo com a posição histórica dos escritores. O período interbíblico foi um intervalo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, onde ocorreram importantes contribuições dos persas, dos gregos, dos macabeus, dos romanos, dos próprios judeus, para o advento do Messias, ou seja, para a vinda de Jesus Cristo. Inicialmente, a transmissão da Escritura era oral. Depois, as línguas escritas foram elos e, mais importante, para a transmissão da Bíblia. As escritas primitivas compreendem o cuneiforme, o hieróglifo, o alfabeto fenício, o alfabeto hebraico. Os idiomas bíblicos foram hebraico, aramaico e grego, mais algumas influências idiomáticas do latim. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos e as cópias dos autógrafos são chamados de manuscritos. Esdra foi o primeiro responsável pelo trabalho de reunir, organizar, preservar e disseminar a Bíblia. Os textos sagrados foram ameaçados devido às perseguições do Império Romano, até Constantino. Nesta ocasião, Eusébio retomou o serviço de cópias e, a partir da Reforma, surgiram as primeiras cópias impressas da Bíblia. Os principais manuscritos encontram-se registrados em papiros, pergaminhos, óstracos, inscrições, lecionários e remissões patrísticas ao texto bíblico. Crítica textual é a ciência que tem como objetivo descobrir e corrigir os erros. A crítica textual se divide em baixa crítica e alta crítica histórica da Bíblia. Então, nós entendemos que o papiro era usado pelos egípcios, pergaminhos era de pele, óstracos eram cacos de cerâmica e era um material de pessoas pobres para escrever. Lecionários são os livros usados no culto, com textos selecionados para fazer o culto. E remissões patrísticas são as inúmeras citações bíblicas do Novo Testamento pelos pais da igreja. E aqui nós encerramos esse capítulo 4. Peço a vocês que, mais uma vez eu digo, perseverem. Não desistam. Façam autoatividade. Leia o capítulo 5, que numa próxima oportunidade nós vamos estar fazendo um aulão para falarmos do capítulo 5, 6, e encerrarmos essa disciplina de bibliologia. Mas façam com amor, como se fosse a Deus. Não façam de qualquer jeito, porque o que terá maior proveito do seu trabalho é você mesmo. O que será mais abençoado é você mesmo. O resultado que vai vir vai beneficiar você. Então, não faça de qualquer jeito, como se fosse uma matéria de qualquer tipo de faculdade, não que as outras não sejam importantes, mas não esqueça que isso aqui é algo especial. É do seu ministério que você está falando. E você precisa fazer o melhor, porque é para Deus. Que Deus abençoe vocês. E que o Senhor guarde-os, livre-os de todo esse laço do passarinheiro, de toda essa peste perniciosa. Que a mortandade não afetem a sua casa, a sua família, a sua igreja, os seus conhecidos.
e que o Senhor dê ordem a seus anjos a vosso respeito, para os guardar e os livrar, em nome de Jesus. Amém.